Olá, você! Eu sou a Adriana Lira, sou terapeuta TCC, especialista em vítimas de relacionamentos abusivos e também sou terapeuta TRG. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, especificamente esse vídeo, ele é bem atípico de tudo que eu já pude apresentar aqui para vocês. E eu achei essa história com tanta riqueza de detalhes que eu pedi a autora dessa história, que viveu, a protagonista dessa história, a autorização para contar para vocês. E o título é O Caso Janaína, pai narcisista, madrasta psicopata. É possível, sim, ser filho único e filho dourado, mas também é possível ser filho ou filha única e ser o bode expiatório. Bora lá. Quem é a Janaína? Janaína é uma paciente que chegou até a mim num momento muito turbulento. Ela estava em total e em profunda abstinência do fim de um relacionamento, de um casamento de 20 anos. Um relacionamento muito tóxico, extremamente devastador emocionalmente na vida da Janaína. E ela entendeu que precisava de ajuda, me procurou, foi fazendo terapia, o tempo foi se passando, foi muito comprometida com o processo, porque as pessoas também têm uma ideia de que terapia é milagre, vou procurar terapia porque vai solucionar. Não é a terapia que soluciona. O que soluciona é você entender as ferramentas terapêuticas e aplicar na sua vida. Foi isso que a Janaína foi fazendo. E aí, em virtude disso, o tempo se passando, Janaína saiu da abstinência, solucionou a vida dela, esteve em paz emocional. E agora, há muito pouco tempo, aconteceu algo na vida da Janaína, porque mesmo depois dela ter solucionado o problema e a questão que a trouxe para a terapia, Janaína entendeu que terapia é vida e que terapia é para a vida, como eu costumo sempre falar. E ela permaneceu fazendo terapia e com todo o conhecimento, com o fortalecimento emocional. O evento que aconteceu não tem 2 meses na vida da Janaína foi uma explosão de lucidez de uma vida inteira, de uma vida de antes do que a trouxe para a terapia. Claro, de antes e durante e depois da terapia. Então elucidou muitas coisas. Como eu disse, né? Tem muitas riquezas de detalhes. É uma história muito interessante. Essa história, ela não é ficção. O nome Janaína é fictício para que a gente possa proteger essa paciente. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas pode não ser coincidência para você. Então, preste atenção. Eu vou procurar ser o mais fiel possível a essa história. Janaína é filha única de um casal que permaneceu casado por 20 anos. Janaína cresceu apaixonada pelo pai, tendo o pai como exemplo a ser seguido. Um pai amoroso, carinhoso, também disciplinador, mas um pai que a ensinava tudo, um pai divertido, engraçado, batalhador, trabalhador. Então, e o pai de Janaína a ensinou muitas coisas, mesmo de fazer as coisas, de se virar na vida, de não depender de ninguém. Janaína era apaixonada por esse pai. E não tinha uma relação afetuosa com a mãe. A mãe não recebeu isso, não dava isso para Janaína, mas não era uma mãe má, muito pelo contrário. Só era uma mãe em que Janaína costuma dizer que eu não me lembro se houve algum dia em que minha mãe me beijou a face e me acolheu no colo. Mas nem por isso elas tinham uma relação abusiva. Não, era uma relação tóxica, sim, porque a mãe da Janaína era o que a gente pode dizer de porra louca. E esse pai da Janaína, segundo a própria Janaína, era muito apaixonado pela esposa. Extremamente apaixonado, encantado. Caía aos pés dessa mulher. Fazia tudo por ela. Fazia tudo para agradá-la. Isso era visto não só pela própria Janaína, como pela própria sociedade e na família também. Bom,
Eles viveram com muita dificuldade durante muitos anos. Mas o pai da Janaína era muito batalhador, muito guerreiro. E a mãe da Janaína, ambiciosa. Então, os dois ali se juntaram e começaram a crescer financeiramente na vida, né? Até que num determinado momento, com cerca de 13, 14 anos mais ou menos, o pai e a mãe da Janaína abriram um negócio dentro da profissão do pai da Janaína, que até então trabalhava como empregado, e começaram a crescer profissionalmente, financeiramente, começaram a prosperar, começaram a gerar, começaram a ter uma vida financeira melhor. Em nada mudou o comportamento do pai da Janaína. Em absolutamente. Ele não ficou soberbo por conta disso, mas a mãe da Janaína, muito vaidosa e muito ambiciosa, a olhos vistos, eu quero que vocês peguem isso daí para entender o depois, das atitudes que vieram depois. Isso é o início de tudo. A mãe da Janaína gastava muito, sempre gostou muito de dinheiro. Batalhou, lutou com esse homem, não é? Mas sempre gostou muito de dinheiro, gastava com coisas fúteis, pagava as melhores escolas, inclusive para Janaína, os melhores ensinos, e entendia que o amor, o carinho, o afeto era comprado com coisas. Então, quase que todos os dias, Janaína, quando chegava em casa, encontrava um presente em cima da sua cama. Era assim. Essa mãe não chegava perto dela nem para dizer, olha aqui, comprei para você. Não, colocava em cima da cama. Esse homem, não esqueçam, extremamente apaixonado por essa mulher. O que se sabe é que essa mulher nunca amou o pai da Janaína. Efetivamente, nunca teve um amor por esse homem. Ela gostava dele, se relacionavam bem, gostavam das mesmas coisas, mas não era lá também a melhor das relações. Havia agressões, havia xingamentos, havia abusos nessa relação. Muitas das vezes, Janaína precisou estar no meio do pai e da mãe para que um não viesse a ferir o outro. Quando Janaína fez 17 anos de idade, o casamento dos pais veio ao fim por uma traição da mãe da Janaína. Essa traição feriu ferozmente o pai da Janaína. É uma história bem cabulosa, dolorosa, inclusive. Janaína, na época, se voltou contra essa mãe, porque era uma família que tinha tudo. Esse homem era trabalhador, esse homem era provedor, esse homem era um pai sensacional, esse homem era um marido presente. Era um homem, uma figura masculina que trazia segurança para aquela família. E isso o feriu ferozmente. Ele pegou essa traição, né? Foi um vucu-vucu, uma coisa muito devastadora. São lembranças terríveis de tudo o que aconteceu. E eles vieram a se separar. No entanto, entendam. A mãe da Janaína, sempre muito ambiciosa, que gostava sempre de muito dinheiro, a mãe da Janaína sai dessa relação abrindo a porta e, ao fechar, nunca mais ela olha para trás. Ela não recuou 1 milímetro. Ela seguiu em frente, ela saiu desse relacionamento e foi viver de favor. Foi trabalhar de faxineira. Interessante, né? E nunca voltou. Nunca voltou. O que podemos entender é que, muito possivelmente, querendo que essa mulher voltasse, pedisse perdão, se jogasse aos pés, se arrependesse, querendo isso que é genuíno, é um sentimento genuíno, principalmente quando a gente é traído, a gente deseja muito que o outro entenda o mal que nos causou, que peça desculpas e perdão, como se essa desculpa, como se esse perdão, essa lambida de feridas, fosse possível curar as dores causadas. E ninguém se cura dentro do lugar que é ferido. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Um alcoólatra não se cura dentro do botequim. Um drogado não se cura dentro da Cracolândia. Você não se cura dentro do lugar que foi ferido. Não é quem te feriu que vai te curar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
Mas é genuíno esse sentimento. A gente tem a impressão de que se o outro se jogar aos pés, de que se o outro se arrepender, pedir perdão, vai sanar, vai dar um alívio. E não, é falácia, é ilusão, é utopia. Janaína, com 17 anos de idade, fica com o pai. O pai coloca a mãe para fora, a mãe sai e a Janaína fica com o pai. Muito pouco tempo depois, cerca de um mês depois, Janaína completa 18 anos e ganha de presente do pai um carro zero. Nessa época, a Janaína cortou relações com a mãe, ficou extremamente magoada e revoltada, indignada. Uma jovem, muito jovem, criada com tudo do bom e do melhor, mas não foi uma criança mimada. Não foi criada com mimos de se passar a mão na cabeça, não, muito pelo contrário. Havia disciplina na vida da Janaína, apesar dessa disciplina, de acordo com o que a geração passada entende, era uma relação de agressões e de castigos mais severos. Então Janaína disse que não percebeu, que aos poucos, percebeu e não percebeu, que aos poucos, depois do fim desse casamento, o pai foi mudando as atitudes. O pai passou a não trabalhar mais efetivamente dentro do negócio, cujo qual a Janaína foi ajudá-lo. Porque já que a mãe saiu e era a mãe quem trabalhava no negócio junto com esse pai, a Janaína foi lá ocupar o lugar dessa mãe na administração do negócio. Mas aí o pai já não trabalhava mais como trabalhava antes, colocou uma outra pessoa com a mesma profissão para ir fazendo os trabalhos ali no lugar dele. Tinha dias que ia, tinha dias que não ia. Finais de semana, o pai da Janaína já não dormia mais em casa. E Janaína disse que ia percebendo que chegava um dia, ela olhava, procurava por um cinzeiro. O cinzeiro não estava. Tinha sumido. E Janaína nunca ligou, nunca prestou atenção, sempre foi muito distraída. Outro dia, Janaína procurava por uma caneta, ou por um sapato, ou por uma tigela, ou por um relógio. Janaína ia procurando por algumas coisas dentro de casa que ela não encontrava. Mas ela não estava prestando atenção nisso, simplesmente não encontrava. O pai da Janaína, inclusive, começou a mudar a forma de se vestir. Passou a se vestir melhor, fazer mais a barba, cortar sempre o cabelo, estar sempre cheiroso, arrumado, andando com maleta na mão. Nesse momento, o pai da Janaína passou a ser um pouco mais ausente e Janaína volta a ter um relacionamento com a mãe, a conversar de vez em quando, né? Meio que se entenderam, mas nunca se entenderam muito, sempre brigaram muito. A mãe da Janaína, a Janaína diz que a mãe veio andando de Woodstock a pé até aqui, de tão porra louca, né? E a Janaína muito careta, filha única de um casal doido, de um casal louco, né? De fazer loucuras na vida. Interessante. Como isso é interessante. E aí a Janaína meio que foi voltando a falar com a mãe, a se relacionar de vez em quando com a mãe e tudo mais, até que o pai vai e apresenta para Janaína uma nova namorada, 2 anos apenas, mais nova, não, mais velha, que a própria filha, né, que é a Janaína. Janaína, claro, ficou enciumada, não gostou daquela situação, é algo novo. Entenda que o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Ele gasta cerca de 600 calorias por dia. Então, tudo que o teu cérebro puder fazer para te sabotar, para que você fique ali quietinho, para que você não mude nada, para que você fique ali naquela meleca, porque isso dá muito trabalho, ele vai fazer, não é? Então, é sempre muito desconfortável quando tem uma mudança. Isso na vida de qualquer pessoa, de uma hora para outra. Poucas pessoas conseguem ser resilientes logo de cara. Tá, mudou de hoje para amanhã a situação e encara isso com facilidade. Não, é necessário degustar, né? É necessário destrinchar esse momento, essa nova condição na vida de cada um. Por quê? A gente só se torna excelente em alguma coisa por repetição. É assim que funciona a nossa mente. É assim que funciona o nosso cérebro. Você só fica muito bom
naquilo que você faz, porque você repete todos os dias. Você só é um excelente profissional porque você faz as mesmas coisas todos os dias. Você só é boa mãe, inclusive, porque você é mãe todos os dias. Então você vai melhorando, vai ficando cada vez melhor. Enfim. E aí, o pai da Janaína, mudando, né, essas atitudes, a mãe da Janaína passa nessa ocasião a dizer para a Janaína: eu o conheço. Tem coisa errada nisso daí. Porque a Janaína dizia: meu pai está mudando a forma de se vestir, meu pai já não aparece mais no comércio que eles tinham. E aí a mãe da Janaína ia dizendo para ela: tem coisa errada aí. Eu conheço ele. Ele e a espalhaçada dele. Assim a mãe da Janaína se referia. E aí, depois desse namoro, o pai da Janaína passou realmente, efetivamente, a não trabalhar mais no estabelecimento. Passou a desaparecer. Um belo dia foi que a Janaína se deu conta de que ela estava morando sozinha dentro da casa com o pai já tinha ido embora, carregando as coisas, carregando o cinzeiro, o relógio, o porta-retrato. Simplesmente foi embora morar com essa mulher que ele apresentou como namorada, não comunicou para a Janaína, e foi que a Janaína chegou, olhou assim para casa e falou: peraí, eu tô sozinha. Ué, onde que ele tá? Não é? E aí, a mãe da Janaína estimula ela a começar a fazer investigações, porque a mãe da Janaína disse que tinha alguma coisa muito errada nisso daí. Um belo dia, a Janaína, nesse estabelecimento, que não costumava fazer isso, pega os talões de cheque do pai, na época se usava muito talão de cheque, e começou a olhar os canhotos. E haviam 3 canhotos escrito casa, um atrás do outro, e valores altíssimos. Naquele momento, Janaína compreendeu que ele não tinha alugado uma casa para ir morar com essa mulher ou para ir morar sozinho. Ele estava comprando uma casa. Só que os 3 canhotos tinham o mesmo valor. 3, casa, casa, casa. Pegaram aí? A Janaína diz que ela não se recorda de como foi que ela descobriu o endereço dessa casa que estava sendo comprada ali no canhoto. E aí, Janaína, filha única, sozinha dentro do apartamento, resolve fazer o seguinte: chama a mãe de volta então para morar com ela. E a mãe vai, porque até então a mãe estava morando de favor na casa dos outros. E a mãe volta a morar com a Janaína. O pai fica sabendo dessa história. E aí tudo começa. O pai da Janaína começa a apresentar o seguinte comportamento: você não vai ver mais um tostão do meu dinheiro enquanto você não colocar sua mãe para fora de casa. Isso é triangulação. Isso é triangulação. Ele usava a própria filha como ferramenta para bater na mãe. Se você não colocá-la para fora, você não vê mais um tostão meu. Janaína estudava, era uma boa menina, nunca deu trabalho, não dava porrinhação, nunca apareceu de barriga grávida dentro de casa sem saber quem era o pai. Ninguém nunca precisou ir buscar a Janaína dentro da Cracolândia. Ninguém nunca precisou buscar a Janaína dentro da delegacia. A polícia nunca bateu na porta, né? A Janaína não roubou, não matou, não trouxe esses tipos de problemas, de vergonha, de humilhação para a família. Era uma adolescente, uma moça, uma jovem normal, que fazia merda, não tenho dúvida. Mas normal. Nada extremamente absurdo. E aí ele começa a ameaçar e a dizer: você não vê mais um tostão meu. Muito bem, sabe o que aconteceu com isso? Janaína passou a ter que tirar dinheiro escondido do pai para poder arcar com as despesas do apartamento que era financiado. E nem o dinheiro para pagar as parcelas do financiamento, Janaína, aos 19 anos de idade já, conseguia pagar. Então não estava conseguindo pagar a conta de luz, não estava conseguindo pagar o condomínio, não estava conseguindo pagar as parcelas, não estava conseguindo manter, inclusive, o combustível do carro que ganhou de presente de aniversário do pai. Ela estava no último ano do ensino médio na época. Se perguntar para Janaína o que ela queria ser,
Ela disse que naquele momento precisou esquecer tudo o que ela queria ser na vida, investir no que ela queria ser na vida, porque ela precisou assumir a responsabilidade de uma casa de uma hora para outra, porque foi literalmente abandonada, mas ela não tinha essa concepção, esse conceito de abandono naquela época, ok? E isso perdurou. Então, o pai e a Janaína passaram a ter embates, porque a Janaína começou a cobrar, não é possível, eu preciso pagar, eu preciso pagar, eu preciso pagar, eu tenho as coisas para pagar, você saiu de casa, como é que eu faço isso? E o pai da Janaína, naquela época, nem a própria Janaína, ninguém falou sobre os direitos legais, nem mesmo a mãe da Janaína. Nem mesmo a mãe da Janaína falou sobre os direitos legais desse pai, de pagar uma pensão, de pagar a faculdade, sabe? De manter essa filha que ainda estava estudando. Ninguém falou nisso, ninguém pensou nisso. Hoje se fala muito sobre isso, mas nem a mãe da Janaína cogitou essa hipótese, né, de buscar legalmente pelos próprios direitos. Janaína não lembra exatamente como foi que descobriu o endereço daquela casa. Na cabeça dela, a casa estava sendo comprada. E aí Janaína aparece lá. Um belo dia, Janaína aparece num condomínio de casas. Entra, diz que é filha do morador, entra pelo condomínio e entra na casa. Quando toca, o pai se assusta com ela e ela foi muito incisiva, entrou, olhou para a cara dele, olhou para a casa, foi entrando e olhando uma casa extremamente muito bem montada, com tudo do bom e do melhor, com Janaína passando necessidade dentro de casa, o pai ameaçando ela, não é? Se você não colocar sua mãe para fora de casa, olha que ponto que esse pai chegou, de exigir que a filha colocasse a mãe para fora de casa, quando na verdade ele mesmo deu as costas. Quando na verdade ele mesmo virou, foi-se embora e não olhou para trás de como deixou essa filha. Né? Essa filha não tinha entendimento naquela época que trazer de volta a mãe, apesar de todos os pesares, era um acalento, era um acolhimento, um suporte de não se sentir tão só. Era uma casa de 2 andares, entrou na casa, entrou no quarto, viu um quarto montado, com armário, televisão, cama, jogo de quarto. Tudo muito bonito, né? E ele muito sem graça. E aí Janaína vai até um segundo quarto. Quando chega no segundo quarto, era um quarto de criança. Tudo montado com do bom e do melhor. Móveis novos, muitos brinquedos, que era do filho de 4 aninhos na época, da tal namorada de 21 anos, enquanto Janaína tinha 19. Ou seja, essa moça tinha um filho de 4 anos, cujo qual o pai da Janaína estava provendo para um filho que não era dele, mas para a própria filha, ele não estava provendo se ela não fizesse conforme ele queria. Isso foi muito indignante, foi muito revoltante, foi muito doloroso para Janaína. E ela descobriu, e ela não se lembra como ela descobriu isso, que aqueles 3 canhotos, casa, era a compra de 3 casas dentro desse condomínio. 3 casas. E esse pai comprando essas 3 casas, deixando a filha desprovida, uma filha que nunca deu trabalho, que nunca deu apreensão. Foi indignante, foi revoltante, mais ainda quando Janaína descobre que essas 3 casas foi colocada no nome da mulher de 21 anos, que tinha um filho de 4 anos na época. Volta Janaína para casa indignada com a descoberta, conta tudo para a mãe o que havia descoberto e a mãe diz para ela: onde é que seu pai está arrumando dinheiro para tudo isso? O comércio dá dinheiro, mas não a esse ponto. Eles eram classe média. Não a esse ponto para se comprar 3 casas à vista, assim, no pau. Onde é que seu pai está arrumando dinheiro? Tem coisa errada nisso daí. Dá uma olhada, começa a investigar. A grande realidade é que Janaína, ela comenta que ela era ingênua, ela era boba, ela não era muito boa nessas investigações, né? Mas o que ela fazia era se revoltar contra aquela atitude do pai e automaticamente acabou se voltando
contra a mulher. Porque, claro, Janaína, naquele momento, entendeu que a mulher do pai era sua rival. Então, discutia com essa mulher, não é? Teve uma discussão na rua com ela, inclusive. E depois que a mulher do pai descobriu que Janaína esteve lá, que entrou no condomínio, que entrou na casa e que viu tudo, a Janaína diz que não tem dúvidas disso, ela, junto com o pai, disse: não quero ela aqui. Não quero Janaína aqui. Por que razão? Janaína também não lembra, mas Janaína voltou lá. Janaína foi de novo no condomínio. Não sei se para confrontar esse pai. Ela também não sabe dizer, mas ela foi lá. Porque ela diz que a única coisa que ela consegue lembrar é que quando ela chega e que ela diz que é filha do morador, achando que ia entrar, o segurança diz para ela: a sua entrada está impedida. Janaína, muito topetuda, disse: eu quero ver você me impedir e sair entrando. E o segurança puxa a arma, aponta a arma na direção da cabeça da Janaína e diz para ela: a ordem é atirar, senhorita. É melhor a senhora ir embora. Coloque-se você agora no lugar de uma filha que escuta do segurança do condomínio onde mora o pai: a ordem é atirar, senhorita. O que você me diz disso? Como é que você compreende isso? Você já ouviu algo semelhante? Me conta aqui. Escreve aqui. Você já ouviu alguma coisa semelhante com isso? Bom, volta Janaína humilhada, indignada, ferida, sofrida. Ela permaneceu trabalhando no comércio do pai, né? Porque ela disse que era a única forma que ela encontrava de salvar algum dinheirinho ali para poder comer, porque o pai realmente não provia mais absolutamente nada. E Janaína continuava estudando. Houve um momento em que o pai sumiu, desapareceu do estabelecimento comercial. E um tio emprestado de consideração da Janaína, que trabalhava nesse estabelecimento, no lugar, né, fazendo a função que o pai da Janaína fazia, ajudava ela nas questões administrativas desse comércio. Um belo dia, Janaína chega para trabalhar, senta no balcão do escritório e joga em cima do balcão para Janaína um jornal. Aí Janaína disse que começou a ler e que naquela reportagem estava o nome do pai, com mais 9 pessoas, sendo procurado por ter feito, na época, o maior assalto a banco do Brasil. Cai o mundo, abre-se o chão, uma menina de 19 anos, filha única, com uma mãe que, segundo ela, veio andando de Woodstock a pé até aqui, com um pai sendo procurado pela polícia por ter feito um assalto a banco. Em virtude desse evento, é claro, é óbvio, que todo mundo que era cliente do comércio se afastou, sumiu e desapareceu. Inclusive os próprios profissionais que trabalhavam nesse comércio. Todo mundo, ó, meteu o pé, picou a mula, meteram o pé. Janaína, sozinha, sem saber o que fazer, se une com a mãe para tentar ainda resgatar esse negócio. Chama uma pessoa daqui, chama uma outra pessoa de lá. Só que o local era alugado e não estava se dando conta nem mesmo de pagar o aluguel desse estabelecimento. O tal tio da Janaína, que a ajudava, também arrumou um trabalho em um outro lugar. Claro, ele precisava defender o pão dele, porque ali já não estava dando mais, não é? E aí o pai da Janaína é preso. O pai da Janaína é preso e é levado para outro estado, pro estado, a sei lá quantos quilômetros de distância, onde ele fez o assalto com mais os outros 9.
Ele é preso, Janaína fica nessa situação, e aí esse tio da Janaína também diz que arrumou esse emprego, arrumou um outro trabalho que precisa ir. Janaína muito distraída, sem nenhuma maldade, sem nenhum conhecimento de absolutamente nada, nem percebeu e nem sabe dizer ao certo se foi o tio só também. Sumiram com todas as ferramentas necessárias para que o comércio funcionasse. Muita coisa desapareceu. E aí algumas pessoas começaram meio que se aproveitar. O próprio irmão do pai da Janaína, né, o tio da Janaína, esteve nesse estado onde ele estava preso, pegou uma procuração de punho do irmão para tirar a Janaína desse estabelecimento, desse comércio, porque ele ia tocar. Muito bem. Lá vai a Janaína querer confrontar o pai, porque afinal de contas ela não só era herdeira, não é? Como diante daquela situação, e por incrível que pareça, Janaína estava morrendo de saudade do pai. O pai já estava preso por cerca de uns 8 meses e ela não conseguia visitar o pai porque ela não tinha sequer o dinheiro da passagem de ônibus para ir para outro estado visitar. 8 meses depois, Janaína consegue um dinheirinho da passagem de ida e de volta só, única e exclusivamente, mas ia de um dia e tinha que voltar no outro, em um outro estado onde não se tem parentes, onde ela não tinha dinheiro para pagar uma pensão, não tinha absolutamente nada. Janaína vai, resolve essa situação com o pai, mas quando chega lá, 8 meses depois, Janaína morrendo de saudades do pai, peguem aí, ó, e que encontra o pai dentro da penitenciária, ela corre até o pai, o abraça fortemente e o pai mantém-se com as mãos para trás e não abraça a Janaína. Olha para a cara da Janaína e diz: a minha mulher sempre vem aqui me visitar. Você é o tempo para você passar sem vir me ver. Naquele momento a Janaína não entendeu o que eu estou entendendo, ouvindo Janaína, e que vou passar agora para você. Eu acredito que ele tenha deixado essa mulher muito bem, não é? Financeiramente muito bem. Tanto que essa mulher viajava para lá de avião. E Janaína mal conseguia comer. Não tinha sequer o dinheiro da passagem para ir para o outro estado e voltar. E ela não confrontou o pai nesse momento. Mas o cenário é esse. O cenário que eu estou te apresentando é exatamente esse. Olha essa cobrança. Olha jogando sobre essa filha a sua frustração. Janaína volta, não consegue dar conta do comércio e vende o ponto. Ela consegue ali algum dinheiro para se manter por alguns poucos meses com o que ainda tinha dentro do ponto, não é? Do ponto comercial. Fizeram alguns acordos para poder pagar os aluguéis que estavam atrasados, conta de telefone e tudo mais. O que ocorre é que quando Janaína vai para esse estado, para voltar, ela não tinha onde ficar. Janaína dorme na rodoviária para poder pegar o ônibus no horário depois para poder voltar para o seu estado natal. A tal da mulher do pai, Janaína não tinha contato com ela, mas acredita-se que por conta desse evento, por conta de dinheiro, é claro, não se sabe ao certo, ao fundo, infelizmente, acabou sendo assassinada aos 23 anos de idade. Nessa ocasião, Janaína estava com 21 anos. Agora entendam, essa moça infelizmente acabou sendo assassinada tão precocemente, perdeu a vida tão precocemente, mas tinha um filho de 4 anos. Havia 3 casas compradas no nome desta mulher. O pai do menino não queria saber de absolutamente nada. Estava todo mundo com muito medo, inclusive a própria Janaína. Inclusive morrendo de vergonha, escondendo essa história dos amigos, escondendo essa história. A própria família da Janaína não deu suporte a ela. A própria família, tios, primos, não. A própria família não deu para a Janaína esse suporte. Havia uma tia da Janaína, que tem até uma filha, que é a prima da Janaína, na época ainda muito menina. Essa tia da Janaína, irmã da mãe, foi que ainda conseguiu ajudar,
por ser formada em direito, ajudar a Janaína a solucionar essa situação em relação à casa, as casas, na verdade, eram 3 casas, cujo qual a mulher do pai morava. Das outras 2, uma estava alugada e a outra estava vazia. E aí essa tia da Janaína conseguiu ajudar, chamar o pai do menino, tentar resolver. Eu sei que isso deu até delegacia, porque a Janaína, por ter brigado com essa mulher do pai, por não gostar da mulher do pai, foi inclusive suspeita de ter mandado ou de ter assassinado a mulher do pai. Isso teve uma investigação. Sabe qual é a sorte da Janaína nesse caso? É que no dia do crime, a Janaína tinha viajado para o outro estado onde estava o pai preso, foi visitar o pai e, por não ter dinheiro para poder voltar, passou 3 dias. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Ela dormiu na cela com o pai. Sim, o outro integrante que ocupava a mesma cela, porque era uma cela de 2 pessoas, ele inclusive saiu, foi para uma outra cela para deixar o pai, junto com a Janaína, dentro da cela à vontade. Janaína cozinhou macarrão sem saber cozinhar macarrão, porque ela nunca foi ensinada a cozinhar. Ela disse que foi a primeira vez na vida ela querendo agradar o pai, apesar disso tudo, hein? Ela querendo agradar o pai, ela botou a água lá no fogão elétrico que eles têm, não esperou ferver, ainda colocou a massa do macarrão lá dentro, ficou tudo embolorado, ficou tudo pastoso, uma pasta só, mas ainda assim, no final das contas, acabaram comendo, mas ela querendo agradar o pai. Então acaba que Janaína deixa de ser suspeita desse evento, não é? Desse crime, felizmente, justamente porque ela nem estava na cidade e dormiu na cela com o pai. Isso é uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês. Uma menina, na época, com seus 21 anos, filha única, você já ouviu falar em alguém que tenha passado por isso, que tenha ido visitar e tenha ido dormir na cela com o pai ou com algum parente? Se você já ouviu uma história dessa, conta aqui pra gente saber que a Janaína não tá sozinha nesse planeta numa história tão absurda como essa. Janaína acabou resolvendo lá legalmente essa situação, ficando com 2 casas. E aí ela pega as coisas todas de lá do apartamento que ela estava morando, né, com a mãe, e vai morar nessa casa que o pai morava com a mulher. Ela vai para lá. O apartamento, justiça seja feita, numa dessas viagens de Janaína, o pai também passou uma procuração de próprio punho e ele abriu mão. Ele estava preso. Ele não via mais possibilidade, né, na vida dele, já numa certa idade, com quase 50 anos. Ele abre mão do apartamento para a mãe da Janaína. Ele abriu mão da parte dele para a mãe da Janaína. Então, justiça seja feita, de fato ele fez isso. Aí a mãe da Janaína começa a colocar o apartamento para poder vender. Foi morar com a Janaína na casa também e começa a colocar o apartamento para vender. Como a relação da Janaína com a mãe nunca foi muito boa, elas começaram meio que a se estranhar, não é? E Janaína colocando a outra casa que sobrou dessa situação toda aí para vender. Ela queria investir nos estudos, ela queria investir no negócio, ela queria ver o que ela ia fazer da vida dela, né? Ainda estava vivendo com algum pouco daquele dinheiro da venda do ponto do negócio, porque ela não tinha como seguir, ela não tinha a mesma profissão do pai, tá? Só que é o seguinte, mesmo preso, o pai cobrava da Janaína, dela, que ela acabou com tudo, ela acabou com o negócio. Eu deixei um negócio para você, e era isso que o pai da Janaína dizia para ela. Eu deixei um negócio na sua mãe. Não, ele não deixou, ele foi preso. Ele não deixou. Deixar um negócio é deixar realmente uma coisa estruturada para alguém. Não. Ele deixou um elefante branco preso numa situação onde é uma mulher na época, jovem demais, filha única, numa situação onde todo mundo tem tanto medo que todo mundo foge. Essa garota se viu extremamente sozinha, sem saber muito como patinar, que dirá andar.
E ele cobrava isso dela, né? Como se ela tivesse culpa. Você acabou com todo o negócio. Cadê? 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 Quer dizer que o nome daquele negócio era o meu nome? Sempre disse isso. Isso é soberba, senso de superioridade. E humilhava, então, a Janaína. Isso é humilhação. Tá percebendo o ciclo? Tá percebendo o ciclo? Humilhando, porque ela não deu conta. Quer dizer que o nome do negócio era meu, né? O nome do estabelecimento, na verdade, eu é que era o nome do negócio. Ele precisava disso, preso, envergonhando a própria filha. A mãe da Janaína sai da casa, né? Elas brigam, elas discutem, sai da casa, vende o apartamento. Janaína estava ajudando na venda desse apartamento. Vende o apartamento. Janaína, sabendo como é a mãe, o que a Janaína faz? Janaína dá a metade do valor do apartamento para a mãe e falou: a outra metade eu vou deixar guardado aqui para emergência. Pois é, metade do valor de um apartamento. Quitou-se o que tinha que se quitar, sobrou um bom dinheiro, que a mãe da Janaína poderia recomeçar a vida, mas não recomeçou. 45 dias depois, a mãe da Janaína aparece na casa da Janaína pedindo o restante do dinheiro. Ou seja, em 45 dias ela acabou com 50% do valor do apartamento. Foi uma briga, foi um vucu-vucu, Janaína disse que não ia dar, como é que ela acabava com dinheiro em 45 dias, assim, dessa maneira e tudo mais, enfim. Ela foi tão pressionada até porque não era um dinheiro dela, era um dinheiro realmente que o pai havia passado para a mãe. Janaína vai e libera esse dinheiro para a mãe. A mãe volta para a mesma situação de antes, a morar de favor na casa dos outros, foi trabalhar como faxineira, não tinha mesmo um lugar para chamar de seu. E Janaína foi tocando e levando a vida. E aí ela namora e em muito pouco tempo Janaína coloca dentro da casa dela o namorado, que passa a ser o seu marido. Não oficialmente, legalmente falando, mas passa a ser o seu marido. Não passou muito tempo, logo depois da união da Janaína com esse rapaz. Não foi muito tempo, poucos meses depois. Janaína, à noite, já quase de madrugada, assistindo ao jornal na TV, escuta o repórter dizer o seguinte: como nos velhos tempos de faroeste, um dos maiores assaltantes de banco do país fugiu, cerrando as grades. Pense, pense. Não é uma história com riqueza de detalhes, e tem muito mais história ainda, tem mais coisas aí de cair o fiofó do rabicó. Fica aqui comigo, fica aqui comigo. Nessa ocasião, Janaína consegue vender a tal da casa que ela estava vendendo. De repente, não mais que de repente, o marido, na época de Janaína, sai cedo de casa com o carro deles, na verdade, o carro deles, com o primo, e vão à praia, vão surfar. A Janaína tinha um compromisso no final da tarde. E o combinado é que eles iam à praia, iam surfar, a Janaína ia para esse compromisso e na hora que acabasse o compromisso dela, ele ia buscá-la. Janaína sai do compromisso dela, olha para fora. Era uma época em que não se tinha celular, gente. Uma época que quem tinha telefone para poder ligar era rico, porque telefone, linha telefônica, não custava R$10, como custa hoje. Ah, o chip da Oi, da Vivo, claro, tim! Não era isso, não. Uma linha telefônica era o preço de um carro popular. Então não se tinha, ela não tinha telefone. E aí ela não encontra, não consegue, vai pro orelhão, sabe, pra ficha. Quando a gente fala cair a ficha, tem a ver com ficha de orelhão. Tem a ver com ficha de orelhão. Que ia caindo, né? Blum, 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 sabe? E aí, Janaína começa a ligar para um, começa a ligar para outro, começa a procurar saber, cadê que ele não veio me buscar? Ele combinou comigo, fica preocupada. E aí, a Janaína pega um táxi. Fala, pô, eu tenho que ir embora para casa, já estava de noite, escuro já. E ela estava num lugar até perigoso. E aí, ela resolveu ir embora para casa. Janaína conta, a riqueza de detalhes é que quando Janaína está chegando no tal do condomínio de casas que ela já estava morando, ela disse que lembra, que viu sim, um Gol quadrado, naquela época mais antigo, não é o Gol bolinha não, o Gol quadrado branco,
com 2 homens do lado de fora, bem na rua da entrada do condomínio. Ela disse que viu. Ela realmente disse que viu. Não se importou com aquilo. Era um Gol branco com 2 homens do lado de fora. E que pareciam estar ou se falando, estavam gesticulando, articulando. Entra no condomínio e quando ela olha para casa, ela vê todas as luzes dos 2 andares da casa acesa. E a casa, as luzes estavam todas acesas. E a casa trancada. E ela começou a bater e ninguém respondia. E nessa ocasião estavam o irmão e o primo do marido. O irmão e o primo do marido dela estavam lá, na casa também. E nenhum deles estavam dentro da casa naquele momento. Nem o marido, nem o cunhado, nem o primo do marido. E ela tinha 3 cachorros. E esses cachorros estavam todos soltos pelo condomínio, porque o portão de entrada estava aberto. Ela estava assim muito assustada, olhando aquilo, sem entender o que é que estava acontecendo. As luzes acesas, os cachorros na rua. E aí, quando ela sai da garagem da casa para poder pegar e trazer os cachorros de volta, aquele Gol, com aqueles 2 homens que estavam lá fora, entra no condomínio, para na porta da casa, pega ela e pergunta: você é a filha do cara? É você que é a filha do cara? Tu tem fama de marrenta, mas comigo tu não vai ter marra não. E já saiu pegando Janaína pelo braço. Janaína falando: calma, calma, calma. O que é? O que tá acontecendo? Meus cachorros estão soltos e tal, enfim. Pegou Janaína pelo braço, jogou Janaína dentro desse Gol. E aí ela começou a ser questionada. Cadê teu pai? Cadê teu pai? Cadê teu pai? Janaína, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei. E Janaína não sabia. A Janaína não sabia. E Janaína não estava sabendo que tinha quem estava sabendo onde estava o pai. Janaína realmente não sabia. Claramente hoje a gente entende que era a milícia. Ou seja, eram, na verdade, 2 Gols quadrados com 4 homens, 2 em cada um. No outro Gol, com os outros 2 homens, estavam o marido, o cunhado e o primo, fazendo torturas. Torturas psicológicas, torturas físicas, torturas emocionais, ameaças. Onde é que está o ouro? Cadê o dinheiro? Cadê? E Janaína não tinha essas respostas, porque a grande realidade é que o pai da Janaína deixou de provê-la por conta da mãe. Então, o lado positivo disso é que desse dinheiro sujo, a Janaína realmente ela não viu um tostão. E eu vou chegar lá. Apesar dela ter vendido a tal da casa, vou chegar lá. Ela não viu. Esse pai parece, pelas narrativas, distribuiu dinheiro para todo mundo. Comprou joias, comprou isso, investiu naquilo, foi dando para todo mundo. Mas para filha, efetivamente, não. Ele, antes de ser preso, apareceu e, na ocasião, Janaína disse que parece que era 250, que ela não lembra mais que moeda que era, se era cruzeiro, se era cruzado. 250, ela ainda estava com um comércio aberto. E ela disse que só 150 ela gastou em uma peça gigante que ela precisava para poder entregar um serviço para um cliente que já tinha pago. E ficou com algum outro pouco. Como pode-se dizer hoje, 250 alguma coisa, é como se fosse, sei lá, R$2.500 hoje. Não era efetivamente 25 mil, não era. Era, no máximo, vamos colocar, sei lá, papo de 4 mil, 5 mil reais, que você... Infelizmente, no país em que a gente vive, esses 5 mil tu só vai ali na esquina, no sacolão e deixa lá. Não é? E aí ela gastou também com essa peça, entregou o serviço, procurou fazer da melhor maneira que ela podia entregar. Que é o que ela podia fazer, que é o que ela tinha de conhecimento. Segundo Janaína, dentro do carro, levaram ela até próximo ao outro carro e aonde disseram para ela, ó, os 3 estão lá dentro. Você quer que a gente dê fim? Se você não disser onde está. Ao mesmo tempo, estavam fazendo com os meninos lá dentro a mesma coisa que estavam fazendo com a Janaína dentro do carro.
A mesma coisa. Ou vocês falam onde é que está o ouro, onde é que está o dinheiro, onde é que está o cara, onde é que está todo mundo, ou a gente acaba com ela lá. Foi uma tortura psicológica muito grande. Por fim, o que Janaína não sabia é que o marido sabia onde estava o pai da Janaína. E ele com medo, sim, com medo, até mesmo pelo que havia passado que a Janaína ainda não estava sabendo, ele entregou onde estava o pai da Janaína. É quando Janaína descobre que o pai, fugido, já tinha arrumado uma outra mulher que estava morando na casa dessa mulher. Vai todo mundo para lá, pro lugar. Quando chegam lá, por alguma razão, segundo Janaína, esses caras entenderam que era um local de extrema pobreza. Mas não era, não. Era um lugar simples, mas não era de extrema pobreza. Eles entenderam que era de extrema pobreza, talvez porque a avó dessa atual mulher do pai da Janaína estava lá. Uma vozinha, talvez tenha mexido, não sei se é uma questão de Deus, de cuidado, de livramento. Eles entenderam isso e ficaram sentidos com aquela situação, porque o pai da Janaína não estava na casa com a mulher. Eles tinham ido a uma festa de aniversário. Era um final de semana. Entraram na casa, viram tudo, olharam tudo, vasculharam tudo. E aí é que vem a cereja do bolo do que a Janaína não estava sabendo. Um dos caras entra no carro, na porta da casa de onde o pai da Janaína estava morando, vira para ela para trás, assim, porque a Janaína estava sentada no banco de trás, ele vira para ela e fala assim, olha, a gente vai deixar vocês irem. Vamos fingir que nada aconteceu. Mas é o seguinte, para tudo ficar bem, aí ele pega o extrato bancário, que naquela época ia pelo correio, pega o extrato bancário da Janaína com o valor da casa que ela tinha vendido todo e falou assim, você dá essa grana pra gente, a gente deixa vocês irem e a gente finge que nem veio aqui. Ou então, a gente prende o cara, ou então a gente acaba com tudo isso aqui. Vocês estão entendendo a linguagem, não é? As ameaças. Percebe que eram 3 jovens, inclusive o primo era menor de idade. O primo do marido era menor de idade. O irmão, na época, tinha 18. E o marido da Janaína estava com 20. Janaína vai e fecha o negócio com os caras. E fala para eles, tá, tudo bem. Só que Janaína já tinha sido agredida. Ela já tinha tomado uns tabefe, né? Já tinha sido xingada. Muito bem. Eles liberaram, vieram embora, não encontraram o pai da Janaína e largaram essa história pra lá. E aí a Janaína disse, bom, eu preciso ir ao banco na segunda-feira, pedir para retirar isso e voltar no dia seguinte para tirar esse valor. Antigamente se pedia com 24 horas de antecedência um valor tão alto, que era o valor de uma casa. Eles disseram, não tem nenhum problema. Quando você pegar, a gente volta aqui e pega essa grana com você. Na segunda-feira, a Janaína fez exatamente isso, tá? Mas antes, como é que eles estavam com esse extrato bancário da Janaína? Foi o seguinte, Janaína, quando saiu para ir lá pro compromisso dela, colocou um casaco que ela dividia com o marido. De vez em quando ele usava, de vez em quando ela usava, assim. E aí, na hora de ir buscar a Janaína, como o marido havia prometido, estava frio, o marido da Janaína abre o armário em busca desse casaco. Quando ele abre e que ele vê que o casaco não está ali, ele logo entende que a Janaína estava usando o casaco. E foi isso que pegou. Foi isso que pegou. Porque eles já estavam seguindo a Janaína desde cedo, ok? Então, ele pega o primo dele, deixa o irmão dele dentro de casa, coloca dentro do carro e vai buscar a Janaína. Mas no meio de uma via expressa, esses 2 carros, esses 2 Gols brancos, com esses 4 caras armados, apontam para ele e mandam ele parar. Ele, pensando que se tratava de um assalto, tinha um carro com um motor mexido, que quando acelerava dava 192 de final real, ele, ó, pum, meteu o pé. Meteu o pé e acelerou e largou os caras para trás. Falou, é assalto, eu vou parar na delegacia, eu vou parar na delegacia. E ele estava realmente indo rumo à delegacia,
quando a vareta do carburador desses carros mexidos, rebaixados, pulou, saiu. Quando a vareta do carburador sai, o carro começa a perder compressão, começa a perder velocidade, e os caras vindo atrás, foi aonde esses caras abordaram ele, conseguiram parar ele, mandou ele parar, e aí, amigo, honestamente, ali o filho chorou e a mãe não viu. Foi uma situação muito, muito, muito violenta. Esse marido da Janaína foi muito agredido, foi torturado psicologicamente, ameaçado, em pânico, assustado, jovem, sem saber o que fazer. E como eles estavam seguindo a Janaína, e eles queriam saber aonde estava o cara, eles perguntavam, vai falar onde é que tá o cara, fala onde é que tá o cara, fala onde é que tá o cara, e ele não entregou. Não, eu não sei. A Janaína realmente não sabia. Não, eu não sei. Sabe quando é efetivamente que esse marido da Janaína entrega aonde o pai da Janaína estava morando? Quando eles dizem para ele, nós já pegamos ela está com um casaco assim, não está? Só que eles ainda não tinham pego a Janaína. Muito pelo contrário, ela estava lá no compromisso dela. Eles estavam esperando a Janaína chegar. E aí ele entrega, porque ele falou, é verdade, estão com ela, vão acabar fazendo alguma coisa mais séria. E aí é onde, na verdade, ele entrega, né? E aí, esses 4 caras pegam o marido da Janaína, o primo da Janaína, e vai até a casa que a Janaína estava morando, né? Vai até a casa, é onde eles vasculham tudo, acendem todas as luzes, tiram todas as gavetas do lugar, né? E nessa saída do marido com o primo, o irmão do marido da Janaína ficou em casa. E aí ele resolveu ir lá no escaninho, ver se tinha chegado alguma correspondência para ele, que estava morando ali provisoriamente, ali com a Janaína, porque ele estava procurando emprego. Então ele resolveu ir lá no escaninho, aí pegou a chave, foi lá na porta do condomínio, abriu o escaninho, não tinha correspondência para ele, mas tinha a correspondência enviada pelo banco com o extrato bancário da Janaína. E aí é onde eles encontram em cima da televisão, que o menino volta, deixa em cima da televisão o extrato bancário da Janaína com aquele valor. Foi um caos, foi um terror. Foram horas e horas e horas e horas. Janaína, o marido, o irmão do marido, que também não tinha nada com isso, que estava lá dentro da casa, o primo do marido da Janaína, um menor de idade também, que não tinha nada com ela. Aliás, ninguém tinha absolutamente nada com isso, estava pagando um preço por algo que não fez. Na segunda-feira, amedrontada diante de toda essa situação, lá vai a Janaína com o marido até o banco. E assim, ó, olhando para um lado e para o outro, sendo caçada, sendo olhada. Será que vão me pegar? Será que vão me prender? Passava um carro da polícia, Janaína logo ficava assustada, achando que ia ser presa por algo que não havia feito. E assim Janaína fez conforme havia combinado com eles, né? Ela não tinha outro caminho senão acreditar na palavra desses caras. E aí Janaína vai ao banco, solicita o valor, volta para casa, noite de sono perdida. No dia seguinte, Janaína vai ao banco, retira esse valor em espécie e coloca dentro do envelope. Ah, sim, o que eu não contei, eu disse que eu ia ser fiel, me perdoem por uma falha. Nessa perseguição na via expressa, acreditem, é verdade, porque depois Janaína com o marido foram contar. Eles lançaram 63 tiros no carro. Entende o pânico, o desespero? Baixa a cabeça, fica quieta e tal. Tentando fugir, tentando ir para a delegacia. Eles lançaram, quando ele fugiu, eles lançaram tiro. 63 furos tinha o carro, todo bonitinho, todo lindinho, com o motor mexido, rebaixado. Uma raridade. Eles destruíram o carro. Eles acabaram com o carro. Assustada, como eu disse, ela foi ao banco, pegou esse dinheiro, colocou no envelope e voltou para casa de ônibus, porque não tinha mais carro. O carro estava todo esburacado. Eles, depois que liberaram a Janaína e o marido, né, e o cunhado e o primo do marido da Janaína,
eles devolveram o veículo, todo furado, igual peneira, que não servia para mais absolutamente nada, para muito pouco. Quando Janaína chega em casa com um envelope, olhando para um lado e para o outro, e que ela senta à mesa da cozinha, imediatamente toca o interfone. E aí o porteiro identifica dizendo que os 2 homens estavam lá fora. 2. E aí a Janaína diz que eles podem entrar. O que acontece é que esses 2 homens entram na casa da Janaína, sentam à mesa da copa cozinha dessa casa que a Janaína estava morando, conta nota por nota, agradecem, vão embora e somem. Bom, gente, essa é a primeira parte dessa história que ainda tem muita riqueza, muitos acontecimentos nessa relação do pai com a Janaína e que vem a culminar, como eu disse no início, com o que aconteceu há menos de 2 meses atrás. Eu quero que você permaneça aqui comigo, que você acompanhe essa história, que você vá olhando como as coisas são veladas, como as coisas ficam escondidas, como ao longo da nossa vida a gente vive sem saber o que viveu, sem saber o que passou, aprende coisas completamente descontextualizadas, se torna uma pessoa extremamente reativa, abusiva até, e repete padrão de comportamento na vida adulta, nos dias de hoje. Prestem muita atenção nessa riqueza de detalhes de uma história que vem desde os primórdios, que vem desde a nossa infância, da nossa adolescência. É o somatório das nossas experiências. Dentro de mim, há várias Adrianas. A Adriana de 5, de 10, de 15, debutante. A Adriana de 20, de 30. Hoje, a Adriana de 54. Hoje eu sou uma mulher que é o somatório de todas essas Adrianas, de todas essas experiências. E é assim com você. Dentro de você há vários você. Dentro de você. Dentro de você tem um somatório de experiências. Tem um somatório de aprendizados, de crenças que muitas das vezes te limitam. Essa é que é a importância de uma rede de apoio, de terapia, de profissionais especializados para poder te ajudar a compreender o que é que está errado atualmente na tua vida. Onde é que você está errando? Ou onde é que você não está sendo efetivamente assertivo? Às vezes não é nem errando, é não estar acertando. A terapia te dá esse norte. É importante, é vida, é para a vida e não é só a terapia. Como eu disse no início, não é milagre, é processo. Eu vou continuar essa história, talvez ainda tenha aí parte 2, parte 3 dessa história, mas é extremamente interessante. Eu gostaria muito de poder contar com a sua presença, acompanhando isso e sempre comentando aqui embaixo. Se você conhece uma história similar, parecida, para que a Janaína, que está assistindo agora, um beijo para a Janaína, para ela que está assistindo agora, ser acolhida e entender que ela não está sozinha, não é possível. Não é possível que a Janaína esteja sozinha. Eu sei que em algum lugar do mundo tem uma história muito similar, talvez com outro contexto, claro que com outros personagens, em outra época, em outra geração, mas não é possível que ela esteja sozinha numa narrativa complexa dessa, apesar de todo o desenrolar dessa história ser assim cinematográfico. Ser cinematográfico, se é que eu posso usar essa palavra, em virtude desses acontecimentos, né? Fuga de prisão, cerrando as grades, ainda tem os detalhes de como foi essa fuga, como é que se cerra as grades, o que foi que aconteceu, até chega a ser engraçado. Eu gostaria que você acompanhasse, que você comentasse, que você compartilhasse esse vídeo, e se você entende que tem algo similar, até mesmo nesse ciclo de manipulação, apesar das histórias serem diferentes,
Se você entende, você precisa fazer terapia. Você precisa procurar um especialista nisso. E eu posso te ajudar. O pessoal, o time IAL do Instituto Adriana Lira também pode te ajudar. Entre em contato com a gente e agenda agora a sua sessão através do número do WhatsApp que aparece na tela. Os nossos contatos estão aparecendo aqui para que você possa nos acessar e agendar a sua sessão. Faça alguma coisa por você. Até o próximo vídeo com a parte 2 da história da Janaína. Um beijo grande. Vai dar tudo certo.